Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre micose, frieira, psoríase, doenças de pele no geral, porque elas vêm, qual a visão da nova medicina germânica, né? E porque nós duas colegas, estudantes da medicina germânica, falamos é, dessas doenças, nas doenças dos pés, e eu sou especialista da diabetes, né? Porque o sangue que corre no nosso estômago, no nosso pâncreas, que cria diabetes, é o mesmo sangue que faz a nossa pele ter sintomas, né? E é o mesmo sangue também que forma as doenças, as anomalias nos pés, né? Então nós não podemos olhar para o meu foco somente diabetes e ela somente para os pés para poder ajudar as pessoas, né? Então a gente precisa ter essa visão ampla sobre todas as doenças, porque está tudo relacionado. Então ela é minha colega, ela não é minha convidada, porque a gente está juntas nesse projeto e o Instagram exige que uma abra lá e outra entre, né? Então a gente fica nessa posição, não gosto muito dessa imagem, mas a gente se adapta à realidade que a gente tem, né? Então, nós somos colegas da medicina germânica e a gente se aprofunda em todos os sintomas para a gente poder ajudar melhor as pessoas, né? Porque ninguém vem de um campo totalmente, a gente não separa um órgão. Tipo, a diabetes vem do pâncreas, o problema no pé vem da diabetes ou vem disso ou daquilo, não. É tudo relacionado. Então, Eliana Maia, se apresente, por favor. Bom dia, Silvina. Muito legal fazer essa parceria contigo, né? Nesse projeto Medicina Germânica para Todos, não é verdade? Sim. E o entendimento aí que você começou a live falando sobre a pele e os problemas da pele, né? Hoje nós vamos abordar o tema da frieira, micose e da psoríase, né? E o que é tudo isso? O que tudo isso representa no nosso corpo? E visto que as micoses, Silvina, é muito tranquilo a gente tratar ela com medicação, né? E às vezes, um episódio de micose, vamos supor assim, ó, frieira entre os dedos dos pés, você resolve muito rápido com medicação, principalmente se você pegar bem no início. Acontece que em muitos casos tem recorrência, né? Sempre. E aí essa recorrência é que precisa ser olhada, É. né? Então, a psoríase, né? Tem crises de psoríase, né? Ela precisa ser olhada. E a micose no corpo, né? Seja ela pano branco ou outro tipo de micose, ela também deve ser olhada se ela tiver recorrente na sua vida, Sim. não é verdade? Então, vamos fazer uma introdução que a medicina convencional fala que é quando baixa a nossa imunidade que vem essas doenças, esses sintomas, né? Mas porque, como explicar então se baixa a imunidade, a psoríase, por exemplo, a psoríase é muito comum as pessoas terem em torno do nariz, ao redor da orelha, no couro cabeludo, ela tem em pontos específicos, né? Ela não tem, é muito raro alguém ter na pele inteira, né? Porque se fosse baixa a imunidade, atacaria o corpo no todo, né? A pessoa perderia os pelos, né? O cabelo cairia no todo, né? Então, é uma explicação meia verdade dizer que é baixa imunidade. A psoríase, nenhuma das doenças de pele vem por causa da baixa imunidade, né? Então, são muitos mitos que a gente carrega e a gente acredita que é por isso. Por exemplo, ontem, quando a gente conversando sobre o tema de hoje, digo, mas a frieira entre os dedos é uma doença de inverno, né? Para mim é uma doença de inverno recorrente, né? Se eu não cuido muito, né? Eu tenho que sempre cuidar, porque eu não tenho hábito de secar os pés, né? Você vai entrar nisso, né? Então, mas são crenças que a gente carrega, não é uma doença de inverno, é porque a gente muda os hábitos, né? Então, para a gente entender a medicina germânica, a gente precisa largar as crenças, aquela camada de crenças que a gente já carrega, né? Nossa mente já está cheia de crenças e a gente
Fala que a medicina germânica é difícil. Não, a medicina germânica é muito mais simples do que qualquer outra ciência, do que qualquer outra medicina, né? Colegas que estão Sim. chegando, bem-vindas. Desculpa, te E essa cortei, Liana. simplicidade Vamos... essa simplicidade que nos convidou, né, para esse estudo maravilhoso e trazer um pensamento fora da caixa, né, Silvina? Porque a medicação, ela tira somente os sintomas, e a germânica, ela vai no ponto da origem do, Uhum. do, da doença, né? E é isso que a gente quer trazer para as pessoas, esse novo olhar, que não é novo, né? Não é novo porque isso é muito antigo. O Dr. Hammer resgatou isso lá na década de 80 com novidades, né? Com evolução, né? Ele Uhum. trouxe a evolução, ele trouxe a comprovação científica sobre tudo isso, né? Certo. E é isso que também a gente deveria frisar por conta da incompreensão das pessoas, Sim. né? E eu vou falar um pouquinho sobre a frieira, né? Que é uma infecção de pele causada por um fungo classificado como dermatófitos, né? São esses os agentes causadores da micose. Mas para essa micose desenvolver, ela precisa estar no ambiente, o pé, né? No caso, as frieiras dos pés, entre os dedos, ela precisa estar lá, o pé precisa estar no ambiente propício para isso. Úmido. Então, uma das coisas que traz isso para as pessoas é o calçado de uso contínuo, sem interrupção, ele vai ficar úmido, meias, né, que provavelmente também foram usadas sem uma devida higiene, ali propicia o ambiente perfeito para o fungo agir. Né? Eu falo isso também porque essas pessoas que trabalham com coturnos, elas são vítimas desse ambiente. Porque muitas vezes o coturno, às vezes, só tem um para trabalhar, né? Uhum. E aí fica usando todo dia aquilo. E se o ambiente estiver úmido, porque algumas pessoas trabalham em ambiente úmidos, aquilo vai propiciar. Então, ah, esse fator de ser inverno, outono, inverno, trazer isso também é o agente. Só que não é uma micose só de inverno, ela é do ano todo, né? E para quem está vivendo esse episódio, ela pode não ter época do ano que ela aparece. No caso do calçado úmido, né? Agora, para algumas pessoas que não precisam trabalhar de calçados, ela pode vir qualquer época do ano também, né? E algumas pessoas vão ter no verão, outras vão ter no outono, outras vão ter na inverno, outras na primavera, e assim é a vida, né? São os episódios que a gente tem que olhar, e é isso que a Silvina tá frisando, porque ela tem no inverno, ou já teve no inverno, né? Muitos invernos com micose. Né? Então, ela tem uso em relação ao calçado, sem alternação de calçado, sem a devida higiene das meias. Né? Então, a atenção para os produtos específicos também para higienizar o calçado. Mas o que acontece? É legal ter dois calçados, só que às vezes não é possível ter dois calçados. Mas a meia, né, eu sempre friso assim, a meia é como é que fala? Um artigo, né, Sim. de uso que a gente pode levar, tipo, um ou dois pares de meias a mais e trocar durante o dia. Isso vai ajudar a prevenir a micose entre os dedos dos pés. Ou nos pés todos, porque tem a micose de mocassim, né? Sim. E só para fechar esse do pé, para a gente falar de outras micoses, né? Secar bem com o secador, né? Quem tem dificuldade de secar o pé, né? De alcançar o pé, secar com o secador, né? Outros podem usar eu sugiro sempre uma toalha específica só para os pés, para essa micose não passar para o corpo, né? E já aconteceu de pessoas que apresentaram esse episódio ter também entre as virilhas, então lavar as meias separadamente é um bom agente de inibição da contaminação, né?
E tudo isso, né, nos dias quentes, a umidade, eu falei, e olhar também o que estamos vivenciando no dia a dia, né, Silvina? Porque a relação do contato indesejável, né? Então, Sim. os pés, ele tem um contexto territorial, né? E ali entre os dedos, eu gosto de falar muito assim, ó, se for entre o quinto e o quarto dedo, né, que é o minguinho ali, o que, que a gente tem ali? A gente tem um ponto do ouvido, né? E entre o quarto e o terceiro dedo, a gente tem o olho. Então, é bem territorial também quando ela é uma frieira entre os dedos, né? O que depois tem o baço pâncreas, tem o fígado, né? Então, irritabilidade, preocupação, né? O olhar, não acredito no que vejo, eu não estou ouvindo, eu não quero ouvir isso também, né? Também são alguns dos conflitos territoriais que mexem lá no pé, Isso é né? Ambientes interessante. indesejados, Interessante né? você trazer isso, porque a gente, por exemplo, eu tenho micose sempre no mesmo dedinho, né? Mesmo que eu, tipo assim, ela vem só no inverno, porque eu não seco meus pés, né? Então, quando eu seco com um pano ou com um secador, eu não tenho micose, né? Mas às vezes eu fico uma semana inteira sem fazer isso, eu ponho um tênis fechado, pode ser um tênis limpo, meia limpa, mas eu saio fazer caminhada de 2 horas, por exemplo, quando eu volto, tô com micose, né? Mas é porque ficou quente, que daí o sangue, o líquido ali, porque quando a gente faz caminhada, o corpo tenta expelir a água que a gente tem em excesso, né? Então, movimento físico faz a micose se acentuar, né? Parece que é da caminhada, mas é porque na caminhada o corpo começa a expulsar as coisas, as toxinas As também, né? toxinas. Mas e por que ela aparece sempre no mesmo lugar? Então, esse ponto, eu vou precisar Né? pagar uma consulta para você, para você me esclarecer, porque foi muito rápido ali a passagem que você falou, né? Mas por que ela aparece sempre no mesmo dedinho, né? No mesmo pé, né? Porque não aparece nos 4 espaços, nos 3 espaços É, e também nos 2 pés, né? é, Isso tudo é a- simbólico, significativo, né? sim. Ali no quinto dedo, a gente tem um ponto da bexiga, né? Então, a bexiga, ela é excretora de toxinas, né? Do Ah, filtro do rim, né? Então, meridianos passam ali, meridianos de acupuntura passam nos pés, né? Então, cada meridiano, ele tem lá um sim. sentimento, né? E às vezes o pé, como ele está distante, é muito mais fácil aparecer patologias ali, né? O retorno venoso, né? Você está numa caminhada, você está acelerando a excreção de toxinas do seu corpo, Então né? faz todo E sentido. aí tem que olhar também a tua pisada como está, né? Então, olhar como é que você está pisando, que tipo de pisada você tem, se é pronada, supinada, vai fazer você também esclarecer por que é a micose ali. Não é só o que eu escuto, não é só o que eu vejo, mas o como eu estou caminhando também. Então, a sua postura no caminhar, ela também pode gerar uma micose. Por que não? Se você está pisando errado, está fazendo Tá uma forçando, pressão né? ali entre os dedos, né, muito grande. E esse desgaste vai soltar ali também as células mortas, mas se ela tem muito ácida, o suor está muito ácido, né, porque as toxinas é da acidez do sangue, acidez da água do corpo, e também isso também vai proporcionar uma micose. Então, às vezes, nem sempre é um conflito biológico, né? Eu costumo falar que o conflito biológico é quando a micose ela tá fissurada, ela acompanha uma fissura, né? Que aí a gente tem que olhar mais para esse contexto mais profundo, assim, né? E tem pessoas que têm micose nos pés, Silvina, só por conta da pisada também, Uhum. né? Então, olhar para isso, É, olhar para o corpo, como é que está a postura, né? Porque se ela está relacionada com a pisada, ela está relacionada com o sentimento. O que está me preocupando? O que está me sobrecarregando para eu ter uma pisada pronada, supinada? Ou uma sim. outra pisada, né? Que não seja, Nossa, que é para equilibrar meu corpo. faz Então muito também tem isso, sentido. né? Meus chinelos, meus O fato, calçados o sempre fato gastam mais de um lado.
Eu piso torto mesmo. É, então, o fato de você estar caminhando, a gente quando caminha, a gente clareia a mente, né? A gente traz suporte para os desafios do dia a dia, né? Mas às vezes tem lá um ponto que não consegue, a gente não consegue eliminar, né? Que são Sim, os traumas vividos. Segundo o doutor Gabor Maté, nós nascemos já com traumas, sim. né? E esse trauma nos acompanha até o final da vida. E a gente não percebe eles durante E a mesmo, nossa jornada. A gente não mesmo percebe. a gente tratando os traumas, às vezes a gente tem recaídas, porque a gente sempre continua sendo a gente, né? Então, se aquele Exato. trauma faz parte da minha natureza, se eu já trouxe ele lá da minha mãe, se já era um trauma da minha mãe, eu não vou largar esse trauma assim no todo. Ele vai se tornar mais leve, ele não vai mais atrapalhar a minha vida, mas volta e meia ele pode dar um sinalzinho para dizer, ó, você está aqui, né? Então, porque ele faz parte da minha essência, né? Então, por exemplo, o líquido ali, que tudo isso que você explicou, quando a gente tem a sensação de abandono, uma família diabética, né, por exemplo, são muitos traumas que a gente carrega e que fazem parte da nossa essência, né? A Marisa está colocando um comentário aqui, ela tem micose sempre no mesmo lugar, fica na curva da sola do pé. Nossa, eu achei que só tinha nos dedos. Você quer explicar um pouco o significado para ela? Tem que olhar o tipo de pé que ela está, né, apresentando ali. Tem a queda dos arcos, né, que uns falam queda, outros falam que não existe a queda, mas as frouxidões dos músculos, né, propiciam a pisada. Então, que é tão complexa, a podologia é complexa que ela abrange os músculos também. Se a gente entrar nesse conceito, a gente vai mudar o tema aí, né? A gente está falando do ectoderma, daqui a pouco a gente vai falar do endoderma, e aí fica meio confusa a live. Pra Mas gente. fazer uma avaliação mesmo podológica, né? Eu sempre sugiro para as pessoas que vêm aqui no consultório elas procurarem ortopedista, né? Porque o ortopedista tem como pedir exames, ressonância, ultrassom, radiografias, ver como é que está toda a parte interna do corpo, né? E entender o que está acontecendo ali no pé. Sim. Então, o ortopedista é especializado nos pés que tem, né? Então, lá ele vai poder dar um diagnóstico. Mas, assim, está relacionado com a musculatura, com a frouxidão da musculatura, né? Musculatura sem tônus, né? Então, precisa fazer alongamentos para tonificar e melhorar, que aí vai melhorar tudo. Mas também tem a ver a micose no pé com calçados que não são de material mais natural, são de materiais mais sintéticos. Isso facilita a contaminação também. Sim, por causa da umidade, né? Vamos passar para micose no corpo, que tem um significado o mesmo, porque a micose no corpo a pessoa está vivendo, por exemplo, ela aparece na pele, no externo, né? A gente sempre tem que olhar para onde ela está aparecendo, onde ela começou, né? Por exemplo, se você tem uma micose nas costas, que é recorrente, tem gente que tem na frente, tem gente que tem, por exemplo, rosácea no rosto, espinha. Tudo isso entra nas mesmas situações, mesmos conflitos, né? Só o jeito que o corpo responde não é sempre igual, porque cada um vive... Tem gente que entende como vergonha, tem gente que entende como humilhação, né? Então, a pele responde por conflito de querer afastar um perigo ou de querer aproximar alguém muito querido, né? A gente chama pela medicina germânica de conflito de contato e separação, né? Bom dia, colegas que estão aí. Bem-vindas. Então, a pele, ela sempre responde por situações que a gente queria mais aconchego, mais carinho, mais encostar, porque um bebê... Por isso que a gente fala também que os traumas vêm tudo lá ou da vida intrauterina ou dos primeiros meses, primeiros anos de vida, né? Porque o bebê... Por exemplo, essa semana eu atendi uma pessoa que tem problemas na pele no todo, diferentes problemas, né? Porque é um bebê que nasce e não sente a mãe presente, a mãe que trabalha muito, que não tem contato pele a pele, que não é amamentado, né? O mesmo que mas o bebê vê a mãe como muito distante, né? Então, às vezes, fica a vida inteira criando
cascas na pele, situações na pele, porque o corpo deseja esse contato físico, né? Quem de nós, assim, em sã saúde, não gosta de um abraço quentinho, né? De sentir pele a pele, né? Isso tem tudo a ver com as doenças também, né? Então, uma doença, ela não vem por acaso, né? A gente precisa entender por que ela apareceu. Por exemplo, como a gente estava falando da psoríase também. Por que ela aparece? Eu tive uma vez, assim, que começava aqui, né? No inverno, eu fazia uns cascão, né? Eu fazia também ferida no rosto por causa do vento frio. Eu achava que por causa do frio, né? Mas não é o conflito de ataque nesse caso, né? De me sentir humilhada pelas situações. Né? Então, a gente precisa sempre olhar. Numa consulta, tanto da Eliana como minha, né? A gente olha bem profundamente a vida que a pessoa leva, né? A gente não fala assim, não, a tua pele você tem micose ali por causa disso e pronto, né? Muito antes da gente dizer por causa do que a gente pesquisa todo o histórico de vida dela, o que ela lembra da vida dela, porque a pessoa lembra das coisas que doem. Ela sempre vem alguma coisinha à tona, né? Tem pessoas que falam, não lembro nada da minha infância. Mas sempre tem situações que fazem a gente conseguir ligar os elos e chegar no começo da doença, né? Vamos ter aí o episódio também da psoríase, né? A psoríase, ela é pele, né? Mas ela também pode extravasar para dentro do corpo. Ela pode também pegar o periósteo, né? Sim. Então, assim, dependendo da profundidade do sentir desse ataque que você mencionou, é também o que vai medir a doença, né? Sim. A progressão da doença, né? E é interessante isso, Silvina, porque, nossa, quantos casos, né? E você sabe que eu vou ler umas coisas que eu anotei aqui sobre a pele, né? A pele, ela nos protege. A nossa individualidade, ela está ligada com a nossa sensibilidade, né? E olha os contextos desses episódios que nós estamos falando aqui, sobre frieira, micose e psoríase. Tudo a ver com pele, né? A frieira, lembra que eu falei para ti que tem um contexto territorial, né? Ela está ligada com uma frustração de uma rejeição, por exemplo, né? Uhum. E aí a dificuldade de superar problemas. E olha o pé ali envolvido na postura, posturalmente falando, né? A micose, ela não evolui, ela não deixa, quando a gente não, as ideias não evoluem, ou seja, a gente fica preso num contexto, num episódio da nossa vida, que a gente falou do trauma, né? Olha que interessante, né? A gente se recusa a se desapegar, deixa o passado comandar a nossa vida, e isso é tudo no subconsciente. Nós não temos o racional, ele é tão racional que ele não percebe esse subconsciente que está ali mostrando na pele o que você está para resolver, né? A psoríase é medo de se ferir, né? Sabe, é o ataque novamente, é o medo de se ferir. Então você se protege com uma casca, né? É a mesma coisa ali que você já falou sobre isso, nós já falamos sobre isso, sobre a verruga nos pés, a verruga no corpo, né? É um ataque, né? Isso acontece para amortecer o sentido, né? Recusarem aceitar os próprios sentimentos. Olha aí o bloqueio, né? A resistência que você sempre fala do diabetes, né? Sim. A resistência. Porque por causa de uma psoríase que a pessoa tem aqui no nariz, que a pessoa nem imagina, essa psoríase pode ser a causa da diabetes, né? A micose no dedo lá, do pé torto também que você trata, né? Pode ser a causa do diabetes da pessoa, né? Então tá sempre ligado, né? Não é que aquela micose causa diabetes, mas ela está mostrando que tem alguma coisa que está fazendo a pessoa precisar de muita força para sobreviver, né?
Então, por exemplo, se eu tenho uma micose, é uma pessoa que eu atendi que estava muito forte, assim, aqui na nuca, no pescoço, né? Quanto açúcar esse corpo precisa produzir para a pessoa carregar essa dor de querer afastar aquilo que estava causando essa psoríase, né? Então, a pessoa precisa produzir mais glicose e o sangue é diagnosticada com diabetes, né? Então, a gente precisa sempre olhar para qualquer sintoma que a pessoa tem no corpo, porque, quando você estava falando do racional, a nossa razão, o nosso ego mente o tempo inteiro, né? A gente está sempre se mentindo, né? Mas o nosso corpo, se ele tem um sintoma, se eu tenho um sinal no meu corpo, é porque tem alguma coisa ali, né? O nosso corpo não Tem uma inventa nada. resistência. Tem uma resistência. E essa resistência, a gente precisa de muita glicose para enfrentar. Sim. É simples assim, né? Sim. Então, a gente está trazendo aqui pistas, sinais do início da evolução de uma diabetes no futuro, né? Hoje você aí, e olha só que interessante, as micoses nos pés, elas dão mais na planta do pé, que é a parte que a gente tem a pele mais espessa, né? A mão, tem gente que tem problema nas mãos, dermatite de contato nas mãos. Que tem aqui no meio, né? No meio também. Mas nessa parte aqui é outra parte mais espessa. Que não. Né? E tá mostrando, aí tá mostrando exatamente isso que a gente acabou de ler aqui, ó. Recusa em aceitar os próprios sentimentos, né? E aí o corpo fica armazenando a glicose, chega uma hora que o pâncreas não dá conta. Porque ele precisa daquela resistência. Ele vai danificando, se você fica... por isso que a diabetes tipo 2, né? Ela aparece depois dos 40, depois dos 50, às vezes depois dos 80 ainda, né? Tem gente criança que são diagnosticadas com diabetes tipo 2 também, né? Porque depende, é a mesma coisa de novo, depende da profundidade, assim, do quanto isso está doendo para a pessoa, né? Você antes falou do periósteo, né? Tem gente que tem psoríase que vai até nos ossos, né? É porque tem também a expressão, né? Doeu até nos ossos, depende da humilhação que você passou, depende a situação que você chegou a doer nos ossos, né? Aí o que os ossos fazem? O periósteo é o que protege os ossos, né? A pele é o que protege a gente, né? Então, se é muito funda essa dor, se foi muito grande esse impacto, esse susto, essa humilhação, né? Esse ataque, essa separação, se foi muito forte, muito dolorido para a pessoa, né? Então, por exemplo, se nós duas estamos no mesmo lugar e vem alguém ali, por exemplo, alguém aqui na live e xinga alguma coisa pra gente, né? Você vai interpretar de um jeito, eu vou interpretar de outro jeito, né? Então, pode ser que para você não faça nada. E pode ser que para mim cause uma diabetes crônica, né? Então, tudo depende do jeito que eu entendo o que a pessoa está falando, né? A situação que está vindo, né? Então, por isso que essa semana alguém, não tem nada a ver com o assunto, mas alguém me perguntou assim, um terapeuta também tem a mesma possibilidade de ter doença crônica grave igual aos outros? Eu falei sim e não, né? Porque sim, nós também vivemos sustos, nós também temos impactos, né? Mas não quando a gente está realmente sabendo entender os sintomas que a gente tem. Aí a gente, por exemplo, eu começo com um sintoma alguma situação diferente e eu consigo entender, eu já interpreto e já o corpo se autocura, né? Dali entra de novo aquilo que você trouxe lá no começo, né? A gente tem que sair da caixa, porque a gente aprendeu que o remédio cura, né? E com a medicina germânica, com todos esses conhecimentos, a gente sabe que o remédio não cura. O remédio só é remédio. Ele não é nada curativo, né? Para a medicina germânica, você não precisa remediar, porque você já está indo para o chão, né? Para a raiz mesmo, né? A gente avança, né? A ré é do carro. Na medicina germânica a gente avança. Avança para a evolução do ser humano, né? A gente avança. Silvina, olha só, a gente está falando muito na diabetes, porque também tem a ver com os pés, com os membros inferiores, mas outras doenças também estão relacionadas com essa resistência, né? Não é só, né, o problema de tireoide, que já desencadeia o problema metabólico, qualquer doença metabólica, a psoríase, né, que já atingiu o periósteo, já é uma doença metabólica. São várias doenças metabólicas que existem
e estão todas relacionadas com esse em recusa em aceitar os sentimentos, né? Porque também foi ensinado pra gente que sentimentos não tem importância, né? É coisa ruim. Quantas vezes a gente não escutou, para de chorar, engole o choro, né? Fica quieta, não fala, né? E tudo isso vai trazendo... O corpo tem um livro, né? O corpo deixa as marcas, né? O corpo só apresenta as suas marcas. Tudo isso é muito bonito. A medicina germânica ela é linda, porque ela desvenda os mistérios que ninguém quer que a gente saiba. Então, esse pensar fora da caixa é o que mais me atrai em tudo, né? Saber que a maioria das pessoas tem pé supinado, pronado, pé chato, a maioria tem. Isso significa para mim que a maioria tem trauma. E traumas lá, intrauterino, trauma transgeracional que vai passando de pai para filho, né? Tem milhões de coisas que a gente poderia falar aqui, não só da diabetes, né? Mas a pele, tudo que tem a gente tem uma frase, né? Tem uma frase, acho que nem sei se é popular, mas sentir na flor da pele. O que quer dizer isso, né? Então, esse extravasamento do sentimento que não é olhado, não é sentido, não é curtido o sentimento. Ai, não chora, que homem não chora, mulher durona não pode chorar. Não, a gente pode chorar sim, a gente pode se irritar sim, a gente pode se preocupar sim, a gente pode ter medo, a gente pode ter tristeza. Só que precisamos entender esse medo, essa tristeza, todos esses sentimentos, esse sentir, tem que saber o que é isso. Para quê? Para resolver, né? Para resolver, compreender, porque um único trauma vai proporcionar recaídas com qualquer coisa que vai te lembrar do trauma. Por isso, né? Se uma pessoa que tem uma doença, ela tem propensão a ter outra. Depois ela tem mais outra. Falam que é como comorbidade, né? E isso vai acumulando no eu, né? Porque as células têm memórias. Né? E a gente está falando de pele. A nossa pele tem memória, ela guarda memória. Guarda memórias do aqui, do agora. Guarda memórias ancestrais. A gente traz, quanta coisa a gente traz, assim... eu tive um insight. O que é esse insight, gente? Coisa que saiu do baú. Essa vivência que nossos ancestrais trouxeram, que está na nossa pele, está no nosso gene. Sim. Né? Isso que você... Aquele filme Náufrago, né? O cara ficou anos ali para conseguir ter uma inspiração de como ele poderia sair dali daquela ilha e em direção à vida novamente, né? Ele ficou anos ali sozinho, sofreu até ele ter um insight. Entende? E quantas vezes, né, o Dr. Hammer fala, o náufrago, né, que todos esses episódios, frieira, micose, psoríase, está totalmente atrelado ao náufrago, né, a se sentir sozinho. Você falando sobre sentir, tem a pergunta da Maria Erionides. Ela pergunta assim, então toda doença está relacionada com o emocional e como controlar isso, né? Então não tem nada na nossa vida que não está relacionada com o emocional, né? Por exemplo, se você levanta de manhã da cama e você vai fazer um café, você sempre está sendo movido por emoções, né? Então, emoção é a melhor coisa. E a gente precisa de emoção para viver, né? Porque senão a gente não acordaria, a gente não respiraria, né? Então, a emoção não é aquilo que dizem que é uma doença emocional. A emoção é o nosso viver, né? E como controlar isso, né? A gente não pode controlar uma emoção, porque ela vem lá de dentro, né? O que a gente pode controlar é alguma coisinha, né? Porque, tipo, tava lembrando de manhã, faz 2 anos que eu estou numa mentoria para mudar a mim mesma. A gente tava conversando sobre isso ontem, você perguntou quando vai acabar essa mentoria, né? Tem quase 2 anos que eu estou nessa mentoria para mudar a mim, o meu jeito de pensar, meu jeito de sentir, meu jeito de ver a vida, né? Então, isso é um processo muito longo. A gente não tem controle sobre nada, né? Aquilo que a gente quer controlar, aquilo nos domina, né? O que a gente precisa fazer quando falam que a gente tem alguma coisa emocional?
como eu estou me sentindo? Como? O que que eu sinto, né? O que que eu, não o que eu penso disso, o que que eu falo disso, né? Como eu me sinto lá? Quais são os pensamentos que estão sempre me... Tipo assim, quando você está distraído, o que que você está pensando, né? Porque a gente tem um pensamento que está sempre dizendo, né? Assim, ó, por exemplo, eu tinha muitos pensamentos negativos o dia inteiro, né? Eu ficava lavando roupa, fazendo serviço da casa e depois eu estava com dor nas costas, né? Depois do serviço que eu fazia da casa. Eu achava que eu tinha problema na coluna. Mas é os pensamentos, pensando mal do marido, pensando mal do filho, pensando mal, praguejando, porque eu tinha que fazer todo esse serviço, né? Isso estava me dando um desvio na coluna, né? Então, mas são pensamentos que a gente nem percebe, porque está lá no piloto automático. Então, para a gente aprender a controlar alguma coisa, É. a gente não tem esse Nossa, controle. as emoções, elas existem na gente desde que a vida se iniciou no mundo, né? Não tem como. É que o que deixou a desconexão é feita no trauma, né? A gente não sabe que trauma é esse que a gente tem, precisa investigar, né? Que tipo de... A gente só consegue investigar um trauma devido a um episódio de um problema de saúde, que a gente vai até chegar na raiz do problema. Às vezes não se chega na raiz, porque a raiz está lá atrás, nas outras gerações, né? Mas o que acontece? Mesmo que a gente traga a informação, que tem um jeito correto de trazer informação, não é esse que a gente está falando aqui, não é assim, né? É de uma outra maneira que a gente faz o atendimento. A gente vai na raiz do problema. E aí, com o entendimento, né? E esse entendimento não é fácil. Outro dia me perguntaram, eu vou curar o meu fígado? Eu falei assim, pode ser que sim, pode ser que não. Só que se você entende o que está machucando o seu fígado, você começa um processo de cura, né? Uma doença, tipo o diabetes, ele não é fácil de se curar. Aí eu sempre falo assim, ó, há quanto tempo você está vivendo esse episódio na sua vida? Você só se deu conta agora que você foi ao médico e teve um diagnóstico, né? Ah, mas eu não tinha isso. Mas peraí, não tinha? A tua glicose nunca deu uma alteraçãozinha, né? Nunca deu uma alteraçãozinha? Eu guardo todos os meus exames, não sei se o pessoal guarda, né? Então, assim, tem lá, quando você faz o exame, lá embaixo no rodapé vem, né? Os índices de glicemia, que todos os anos que você fez naquele laboratório, se você faz sempre no mesmo laboratório, ele dá lá o teu perfil, né? Uhum. Então, assim, será que você nunca, né? Por quê? Porque eu nunca olhei para aquele sentimento que está envolvido naquela doença, né? E a diabetes, né, ela vai aparecer tempo depois, porque o nosso pâncreas, o nosso fígado, eles são tão perfeitos que você está produzindo glicose, está produzindo, mas eles conseguem consumir, eles conseguem dar um jeito de não aparecer nos exames, né? Quando aparece no exame é porque você já tem muito tempo que você está com isso. É uma coisa que eu sempre falo, né? Se você foi diagnosticado com diabetes agora, calma que faz 40 anos que você tem. Não é de agora que você tem diabetes, né? Então você não precisa correr para tomar remédio. Você precisa primeiro entender por que ela veio. Aí você, às vezes, dali uns 2, 3 meses depois, tu vai fazer o exame. Ontem à noite, a nossa professora atendeu alguém do diabetes. Tá aqui no Instagram dela, né? Se alguém quiser, depois a gente pode passar, né? E eu achei bem interessante. Ela foi bem... Porque é online, assim, ela não aprofunda, né? Mas, assim, foi bem simples. Bem raso, né? Porque, por causa do online mesmo, né? Mas entender o que a pessoa está brigando, com o que ela briga, né? Por que o pé entorta, por que a pele dá um cascão. São coisas que a pessoa está brigando com alguma coisa, né? Que está com medo de alguma coisa, está com raiva de alguma coisa, está com nojo de alguma coisa, né? E o corpo sempre vai responder. E por que o corpo responde? Esse é o principal ensinamento da medicina germânica, né? Não existe doença. Tudo que aparece no nosso corpo é uma busca de solução para um perigo, para um problema que o corpo entendeu como perigo, né? Então, se você tem algum sintoma
qualquer sintoma no corpo. Isso não é doença. Então, remediar, você está brigando contra você mesma, né? Então, você já está causando diabetes em você quando você remedia. Porque você está brigando contra aquilo que teu corpo quer te ajudar, né? Você está indo contra a tua natureza, né? Então, por isso que a diabetes é a doença que mais mata, o infarto, estão muito ligadas, né? E porque todo idoso tem pé torto, é muito difícil. Todo não, né? Mas aqueles que te procuram, todos, né? Porque a gente acha que é por causa da idade que o pé vai criando janete, que vai criando... Não é a idade, é porque ficou muito tempo repetindo, né? Deixa eu ver o comentário da Pri. A neuropatia diabética também é um sintoma? Sim, a neuropatia já é uma coisa que 60 anos depois, né? Já é uma evolução gravíssima da diabetes, né? Uma consequência do diabetes, né? Uhum. Não só do diabetes, né? A neuropatia, ela está também atrelada a outras doenças, né? Então, não vamos nem aprofundar muito aí, porque é bem complexo falar sobre isso. Sim, né? porque esses títulos que a medicina convencional fala é só para designar o que significa, né? Para nós da Germânica, a gente vai para qual é o sintoma que a pessoa tem no corpo, né? Então, neuropatia é uma doença que já envolve muitos aspectos, né? A minha colega Inês está falando, remediar é o mesmo que nos enganar. Mas a gente aprendeu que a gente precisa se enganar para ser feliz, né? Então... É triste, mas é uma realidade, né? E é para dar ré mesmo. É dar ré para tirar o sintoma e você voltar a conviver com aquele episódio e não solucionar, não compreender, porque a solução vem da compreensão. E essa compreensão é através de muito estudo, muita leitura, muita conversa, muita mesmo. É transgeracional, você tem que entrar para dentro de si, dói pra caramba, dói, mas dói, porque é uma ferida que está aberta, ela vai doer, não tem como, mas também quando ela começa a cicatrizar, vem a alegria do sucesso, né, da magia que é essa compreensão, né? Não é fácil. E aí eu tava falando do menino do fígado, né? E aí eu falei assim, pode ser que ele que cure, sim, mas depender de ti. Aí ele, ai meu Deus do céu. Eu falei, mas há quanto tempo tu tá com isso? Há quanto tempo? Né? Uns 20 anos. Eu falei, então não vai ser em 2 dias que você vai solucionar. Eu vou fechar os olhos amanhã. Algumas coisas né, Silvina, desculpa. Silvina, é rápido curar. Né? Tipo, coisas de pele é bem fácil, né? É fácil, porque quando você compreende, dá aquele estalinho, a pele volta ao normal. No dia seguinte ela volta ao normal. Eu já tive colegas que tiveram problema de micose no braço de filhos, que depois, no dia seguinte, depois da conversa que teve com a criança, a micose sumiu, sem medicação. Né? É que eu não posso expor aqui porque não fui eu que atendi, não foi comigo, não tive, mas foi uma coisa assim muito louca. E em mim, o que foi de um dia para o outro? A queda do meu cabelo. Eu sempre tive muito cabelo, estou exibindo esse cabelão aqui, gente, porque eu estou muito feliz com ele. Eu sempre tive muito cabelo e um dia meu cabelo começou a cair, não parou mais, faz 30 anos essa queda. E de um dia para o outro ele parou de cair porque eu tive o entendimento do que ele caiu. Né? Então também está ligado aí com a proteção, né? E aí fez todo sentido. Né? Emocional. Era uma emoção que eu nem sabia que tinha. Olha aí, ó, também sim, fungo de unha aqui está perguntando, ó. Quem é que está perguntando? Floral Arranjos. Fungos de unha também se encaixa nesse contexto? Sim. Ectoderma, mas é mesoderma também. Fungos de unha está ligado também com se sentir sozinho em um episódio, e as unhas estão ali para proteção também, né? Ela é uma proteção, só que é uma garra, né? Para me agarrar, eu preciso de mais energia, né? De mais açúcar. E aí está ligado também com diabetes.
Então, ela engrossa, ela espessa, fica espessa para te dar mais resistência, para suportar. É suporte, Você viu, né? né? É o suporte. Quanta gente com 40, menos ainda, a gente já vê que as unhas do pé, principalmente, tem um cascão, né? Assim, por baixo da unha tem aquela coisa grossa, né? A unha já vai deformando, vai criando parte preta por baixo, né? Aí depois, 20 anos depois, é diagnosticado com diabetes, né? Aí fala que a diabetes é silenciosa. Aquele fungo na unha ali, aquilo já é um sinal que está desenvolvendo uma diabetes, que ela já está localizando ali, né? Aí depois falam que os problemas nos pés são consequência da diabetes. É o contrário, né? Esses sinais que estavam ali no pé, que não foram vistos, fizeram com que a diabetes não fosse vista também, né? E tudo foi se acumulando. Aí quando vai olhar para o diabetes, aí já está tudo crônico, né? Ó, tem uma pessoa aqui falando que doenças são gritos do corpo físico de que algo não no psicológico precisa ser olhado profundo. É isso mesmo. É a profundidade. A única coisa boa de tudo isso, dessa profundidade, é que o Dr. Hammer trouxe tudo para a superfície. Não é só o psicológico, Inês, é o emocional, porque a gente costuma falar, eu sempre falava assim, meu psicológico não tá bom. É o meu emocional, o meu psicológico, o meu biológico, a gente é um todo, né? A gente não é só psique, porque se fosse só psique, eu ia cuidar dos meus pensamentos, eu já ia mudar. Mas eu sou emoção também, eu sou sentimento, e eu sou carne também, eu tenho sangue, né? Então, o remédio, ele só cuida da carne, ele não cuida da psique, que é do psicológico, ele não cuida do emocional, né? Então, isso que o Dr. Hammer, da medicina germânica, descobriu, que a doença ela vem da psique, que ela vem da emoção e ela aparece no biológico, né? É o nosso biológico que faz mostrar o sintoma, né? Então, amplia quando a gente olha para todos os fatores. E tem o espiritual, porque o Hammer também era uma pessoa uma pessoa de fé. Eu, por exemplo, quando eu vou mandar, antes de atender alguém, eu sempre pergunto, tem uma das perguntas básicas você se considera uma pessoa de fé? Porque a pessoa que não tem fé, a pessoa entende que é fé em Deus, né? Mas essa pessoa de fé quer dizer assim, se você não acredita, você é uma pessoa descrente, então não precisa vir para consulta, porque você vai... É porque alguém está te mandando, né? Você não está vindo por opção, né? Então aqui entra que a gente vai se curar quando a gente quer se curar. Você falou da pessoa do fígado, né? Se ele quer se curar, ele se cura, né? Ele vai precisar ficar no processo e ter vontade de olhar para isso e continuar fazendo todo o progresso, né? Agora... mas chega uma hora, Silvina, que a pessoa não aguenta, né? A psique dela não aguenta e aí ela vai pedir socorro, né? E aí sim aí demora mais ainda para cair a ficha, porque se aceitar, né, é o desafio maior. Se aceitar é o desafio maior. Então é aquela frase, né? Eu me aceito, né? Falar o seu nome, eu me aceito do jeito que eu sou, né? Tem uma frase da Louise Hay, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês. Fala mais um pouco aí, Silvina, que eu vou pegar aqui. Nosso tempo já esgotou. Já acabou, né? Deixa eu só ver aqui eu ia anotar essa frase, né? Não, mas a gente pode assim, vivo no instante presente, livre e alegre, né? É isso. Vivo no instante livre e alegre. Liberdade tem a ver com os pés, liberdade para receber oxigênio, liberdade para amar, né? Se olha no espelho e se ame, se aceite. É isso que eu estava querendo dizer. É seguro ser eu. O pensamento é seguro ser que a pessoa tem, como ela se sente durante o momento que ela está acordada, quando ela vai dormir, o jeito que ela se sente, o que ela pensa sobre si, que vai... E se ela se sente diminuída, se ela não se sente bem, não se vê bem, ela vai ter esse futuro que ela vê, né? Então, é sempre tendo que olhar para nós, para a gente querer se melhorar. Deixa eu só ver o comentário da Pri, vamos encerrar. Só comecei a melhorar da depressão quando me aceitei, né?
E também a gente se aceita uma vez, daí no outro dia tem que se aceitar de novo, porque sempre tem mais um defeito. A gente olha, quando a gente tem depressão, a gente só vê defeito na gente, né? Então, a gente precisa todo dia. Eu sei que a Pri está nesse processo, né, todo, né? Ela é colega nosso grupo de pessoas que estão se curando, né? Então, é um processo assim que tu não acabou de uma vez. Você não nasceu pronto e você não vai morrer pronto, né? Então, a vida inteira... Mas a gente pode fazer um lugar feliz enquanto a gente está vivo. A gente não precisa estar sofrendo, né? Muitos falam da evolução, né? Acho que a maior evolução que a gente pode deixar de presente para nós, como seres humanos, e para quem está ao nosso redor, é essa evolução do autoconhecimento, né? Isso é libertador, isso a constelação familiar, ela traz, né? Você corta o cordão umbilical da dor e começa a viver a vida, né? A vida começa ali quando você se corta o cordão umbilical da dor. Aí Né? E esse cordão umbilical da dor não é desconectar a mente do corpo e nem falar que não sou um ser emocional. As emoções, elas estão aqui, elas estão... É vida, emoção é vida. Viver é viver as emoções. E não assim, ó, cala a boca e para de chorar, engole o choro, né? A gente aprendeu a se fazer calar, né? Aí a gente acha que a gente não tem problema, a gente não enxerga, mas a gente fica doente, né? A gente tem diabetes é porque a gente tem um monte de coisa enterrada, né? Então, Eliana, te agradeço muito. Daqui a 15 dias estaremos de volta. E se quem assistir a live depois também tiver sugestão de temas, né? Pode sugerir que daí a gente já pesquisa um pouco mais sobre o que vocês gostariam de saber mais. Se quiserem também que a gente fale de novo sobre pele, tem muita coisa, né? Porque o cabelo, tudo está incluso nisso, né? E aí, se alguém quiser se aprofundar, pode chamar a gente no privado, né? Ou a Silvina ou a Eliana. E aí a gente pode marcar agendar uma sessão. Eu chamo de podoterapia. A gente pode fazer uma podoterapia online, tá bom? Um grande beijo, Silvina. Obrigada pela essa parceria linda. Tudo de bom para vocês. Obrigada a todas as pessoas que estavam aí. Eu não consegui ver todas, porque aqui na minha tela não dá. Mas agradeço de coração a presença de todos. Um grande beijo. Até a próxima. Até. Obrigadão. A Carla está falando que não é simples. A vida não é simples. Vida de adulto é vida de adulto, né? Simples é o bebê que está lá no berço que a mãe cuida direitinho, né? A vida de adulto tem desafios para a gente crescer, para a gente ser... Mas ela pode ser simples, tá? Ela pode. Sim. Ela pode ser simples, porque quando você tem um sorriso no coração, tudo fica mais simples, porque o coração vai ajudar você a resolver os desafios. E é isso aí que a gente está trazendo para vocês. Essa felicidade que esboça aqui, que esboça na Silvina, é a felicidade que a gente almeja para o próximo. Beleza, obrigada pela complementação. Então sai que nós saímos. Vou deixar salvo. Beijo. Beijo, até.